com a ajuda da espiritualidade amiga, nos encontramos reunidos mais uma vez para ouvir a palavra de Jesus, que é o nosso norteador, que é a nossa bússola debaixo desses céus, porque na nossa imperfeição nós precisamos desse irmão mais velho para nos mostrar o melhor caminho, para nos sinalizar o caminho que a gente deve e precisa andar para que nós possamos ter, então, avanços morais de desenvolvimento e quando a gente desencarnar, sair dessa terra, nós possamos estar mais evoluídos, mais equilibrados, sobretudo. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, agradecemos todos os amigos presentes, né? Não só os espirituais, mas sobretudo vocês e sobretudo aqueles que em algum momento, em alguma hora, vai passar e vai ouvir essa palavra. Então, nosso agradecimento a todos, que Jesus derrame sobre nós, na noite de hoje, as bênçãos necessárias para que a nossa mente possa estar aberta e, sobretudo, aprender, refletir, cada um dentro dos seus princípios, mas trazer para si aquilo que precisa, o necessário. Nós pedimos, Jesus, que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água, derrame sobre ela os magnetismos que cada um de nós precisar para restaurar, restabelecer a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Peço também a Jesus que permita a espiritualidade amiga, que hoje está presente e que irá trabalhar pela terra, que interceda, que visite e faça a intercessão pela saúde de Claudionete Fonseca, Ana Paula Sabino Viana e Maria Niraci de Carvalho, que eles possam receber na noite de hoje o bálsamo, que eles possam receber na noite de hoje fluidos para que eles possam ter força, ter coragem e, sobretudo, a cura para que a saúde seja restabelecida o quanto antes possível, para que todos nós possamos seguir em paz, né? Sobretudo, elas três. A nossa cabeça, a nossa mente, a nossa porta, o nosso coração está aberto para a palavra de Jesus. Vamos lá no Evangelho para a gente abrir, né? Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O item é o item 6. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Áudio ok, gente? Sinaliza, por favor. Apesar que falei no meio, né? Mas está valendo. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 6. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Então, vamos lá? Aguardo de vocês aí encontrarem para que nós possamos, então, proceder com a leitura. Ok para Solange? Ok para Cirlei? Boa noite, Cirlei. Deus te abençoe e te guarde. A Cris encontrou na página 200. O meu está na página 192. Creio que, se não for os mesmos, estão próximos, né? Nas páginas próximas. Ok para Luciana também. Então, vamos lá, gente, a leitura? Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e mesmo a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse caridade, apenas seria como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conheça todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tenha tão grande fé ao ponto de transportar montes, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribua todos os meus bens com os pobres, e ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa,
não procura seus interesses, não se exaspera e não se irrita com nada, não desconfia, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, permanecem essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. São Paulo, 1 Coríntios, versículo 13, de 1 a 7 e 13. São Paulo compreendeu tão bem essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a língua dos anjos, ainda que tivesse o dom da profecia penetrando todos os mistérios, ainda quando eu tivesse toda a fé possível até que transportasse os montes, mas se não tivesse caridade, eu nada seria. E entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais importante é a caridade. Coloca assim, sem equívocos, a caridade acima da própria fé, pois a caridade está ao alcance de todo mundo, tanto do ignorante como do sábio, do rico do pobre, e porque não depende de nenhuma crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na benevolência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. O Evangelho de hoje nos dizendo sobre a necessidade da caridade, segundo São Paulo, que foi apóstolo de Jesus, né? Que caminhou com Jesus durante esse período e veio com as suas escrituras, dando os seus testemunhos, escrevendo sobre os ensinamentos, né? Os apóstolos teve aí essa grande missão, porque Jesus mesmo nada escreveu, né? Assim como Sócrates, mas Jesus deixou os seus discípulos para que pudessem depois propagar, né, os ensinamentos. Então, nós já sabemos que dentro do nosso lema, onde o Espiritismo carrega, que fora da caridade não há salvação. Porque fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é que vai atenuar, muitas das vezes, os nossos malfeitos. Porque a caridade nos aproxima de Jesus. E porque a caridade nos ensina, sobretudo, a ser bons, né? São Paulo vem nos dizendo que nós precisamos ser solidários, que nós precisamos ter empatia, que nós precisamos ter benevolência, indulgência para com o outro, mas que, sobretudo, a caridade, ela, ao decorrer da nossa evolução, nós vamos também aprendendo. Aprendendo o quê? Aprendendo a ser bons, né? Porque dentro de cada um de nós ainda não atingimos a perfeição, então, por não ter atingido a perfeição, nós não somos bons por completos. E nós precisamos, né, desse avanço aí diante da nossa caminhada, diante da nossa evolução. Se nós formos, e vocês podem colocar aí do ladinho, como referência, a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Vamos ver se eu acho ela aqui rapidinho. 886. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: qual o verdadeiro significado da palavra caridade, tão como a entende Jesus? Por que que eu vim nessa pergunta para explicar o Evangelho de hoje na palavra de São Paulo? Porque quando se fala em caridade, nós precisamos ter um norteador, nós precisamos ter uma bússola, nós precisamos ter alguém que nos guie. Nós não somos perfeitos, né? Nós não temos a perfeição, nós não precisamos aprender, ainda que de forma gradual, a ser bons, a ser mais empático, a olhar para o outro com misericórdia. Então, nós precisamos ir ter o olhar sobre quem? Sobre aqui, o maior espírito em questões morais, em avanço moral que passou pela Terra, que é Jesus. Então, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o verdadeiro da palavra caridade, tal como entende Jesus, eles responderam que o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível
que desejaríamos que nos fosse feito. Este é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, de acordo com Jesus, não está reduzida à esmola, mas abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, que sejam inferiores, iguais ou superiores a nós. Ela nos ensina que sejamos indulgentes, pois temos necessidade da indulgência, proibindo nos humilhar o infeliz, contrariamente ao que em geral se pratica. Então, nós não vamos estender aqui até o final, mas já deu para entender, né? O porquê que São Paulo retrata também dessa forma, a necessidade da benevolência, a necessidade da empatia, a necessidade de não, às vezes, não julgar o outro, mas também vem nos dizendo que a caridade, ela precisa, dependendo da caridade que você for fazer, você precisa fazer de forma responsável, né? Porque às vezes você acha que está fazendo uma caridade, de repente você está mais prejudicando do que ajudando. Por isso que no evangelho de hoje, aqui logo no final, ele vem dizendo que a caridade, ela não é temerária, muito menos precipitada, né? Então, ou seja, eu posso trabalhar e devo trabalhar pela caridade e beneficência, porque eu preciso da caridade e da beneficência, né? Em algum momento da minha existência, nós vamos precisar, seja material ou seja moral. Às vezes eu preciso de um apoio, às vezes eu preciso, às vezes, de algo material que está colocando ali alguma coisa muito importante em risco e eu preciso de ajuda, né? Então, próprio Jesus disse no Evangelho: dai de comer, dai de beber e de vestir. Porque quando você dá de beber, dá de comer e dá de vestir, você dá a mim mesmo. Só que Jesus fala isso de uma maneira ampla e não somente material. Porque tem pessoas que têm sede, mas não é sede de água material. A pessoa tem sede, às vezes, de uma palavra. Ela tem sede de um ombro amigo. Às vezes o outro precisa de comer, mas não é a comida material, mas é o alimento que vem do alto, que vem de Jesus, que vem da palavra. Então, por isso nós precisamos aprender a ser caridosos. Nós precisamos aprender a ser bons, mas, sobretudo, fazendo com responsabilidade, fazendo ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para si mesmo, mas também, sobretudo, se preservando, pelo menos no mínimo. Isso é ser responsável, né? Porque muitas pessoas fazem a caridade e nós sabemos, né? A caridade ela é dolorosa, muitas das vezes. Porque hoje eu posso pegar o prato de comida que eu tenho, um único prato de comida, e doar para o outro. Isso é uma caridade? É, uma caridade dolorosa. Uma verdadeira caridade. Mas eu preciso ser responsável em relação a essa caridade. Porque se eu começar a dar todos os dias o meu prato de comida, eu passo ao quê? Daqui a pouco eu não sou ninguém mais. Porque eu não preciso de subsídios também para a existência. Então eu preciso fazê-lo com responsabilidade. Eu preciso estender as mãos para o outro sempre, né? Sempre. Mas eu preciso olhar também a minha integridade. Por isso que a gente vai aprendendo a ser caridoso de forma gradual, né? A gente vai andando de forma que vai dando pequenos passos até de fato sabermos como lidar diante de todas as situações, né? E ele enumera de várias formas aqui a caridade, quando ele fala que a caridade ela é paciente, ela é benigna. Ou seja, a caridade ela não chega para te fazer o mal, ela te chega para te ajudar a avançar. Ele fala que a caridade ela não procura seus interesses. Ele fala que a caridade não é invejosa. E quando você faz a caridade, não é motivo para se encher de orgulho. E que muitas das vezes o que a gente faz, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Continue com a sua caridade, porque você aprendeu lá dentro de você que você precisa ser bom para com o outro, você precisa amar
o outro, ainda que você não tenha a perfeição completa, ainda que você não consiga na totalidade. Nós não vamos romantizar, porque nós sabemos que é difícil, principalmente no ponto de entendimento que todos nós nos encontramos, mas Jesus está nos dando o norte. Se ele nos dá o norte, ainda que nós não possamos andar por aqueles caminhos, nós precisamos olhar para aquele caminho com entendimento e começar a dar passos curtos até que possamos dar passos longos, ou seja, que possamos avançar mais, que possamos evoluir mais. Todos nós vamos ter sede, então eu dou para o outro de beber, porque quando eu precisar de beber, eu também acharei no meu caminho. Isso é a lei, né? Isso é a lei. A gente fala tanto em questão da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, no sentido de tudo que eu faço retorna para mim. Nós temos aí uma mania de precipitar e olhar para isso somente para os lados ruins, somente para os lados densos. Quando eu tenho um posicionamento negativo, está em mim. Eu preciso arrepender, reparar e expiar. Mas também o contrário é verdadeiro. Quando eu faço algo positivo, esse algo positivo também está em mim e mostra que eu evoluí muito para isso. Então, volta positivamente também para mim. Não é somente o negativo que estará no meu caminho. Que nós possamos jogar flores, jogar sementes que vai florescer, dar grandes flores no nosso caminho, que ainda que o nosso caminho possa ter espinhos, mas as flores possam estar perfumadas. Ainda que no nosso caminho possa ter pedras, mas que a grande maioria da nossa estrada possa ser uma estrada livre para que nós, então, possamos passar. Porque se a gente tem esse olhar de misericórdia, de indulgência, de fraternidade para com o outro, eu estou dizendo sobre mim, eu estou plantando no meu caminho, né? Então, se eu precisar algum dia voltar atrás por alguma razão, ou eu continuar a minha caminhada, eu vou encontrar exatamente as sementes que eu julguei no meu caminho, né? Então, a caridade, ela é necessária. A caridade é para que nós possamos aprender a caminhar, a ser bons, porque para a gente chegar onde Jesus está, que é na classe dos espíritos puros, nós precisamos ter expurgado de nós muitas energias densas, negativas, de inveja, de ódio, de raiva, né? E de precipitação para avançarmos. Então, nós precisamos trabalhar na caridade e na beneficência, porque fora dela nós não vamos ter salvação, porque o nosso caminho vai estar mais cheio de espinho do que de flores, né? Então, nós vamos ver fadados ali, muitas vezes, o quê? Ao fracasso. O Evangelho nos fala de nada adianta eu ser um milionário se eu não trabalho na caridade. Porque quando nós formos embora, ninguém vai levar nada da terra, né? Então, o Evangelho está dizendo muito sobre isso. Deixa eu ver aqui, até se eu consigo achar, porque eu já até saí de lá. Mas, enfim, né? É o que o Evangelho vem nos dizendo hoje, né? Eu falei a página, né? 192, vale a pena a gente voltar para dizer aqui, ó, quando ele fala que a caridade, ela não se alegra com a injustiça, mas com a verdade, porque ela tudo suporta, né? E ela dizendo, ainda que eu tenha tão grande fé, ao ponto de transportar montes, se não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e não conhecesse todos os mistérios, também nada adiantaria se eu não tivesse comigo, né? Juntamente de mim, a caridade. E ainda que eu distribua todos os meus bens com os pobres, e ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Por quê? Porque o que nós vamos levar conosco? O que irá na nossa bagagem? São as coisas boas. São coisas que o dinheiro não compra.
o desenvolvimento da nossa moral, dessa empatia, da benevolência, nós levaremos conosco. Mas as coisas materiais ficarão. E se eu estou espalhando flores, espalhando espinhos, a minha estrada, o que eu encontro nela, diz muito sobre cada um de nós. Aguardo agora as considerações de vocês. Vamos lá, que eu vi que já tem algumas aqui. A Cris dizendo: vejo e percebo o ser humano caminhando a passos lentos em relação à caridade. Muito mais fácil prejudicar o próximo do que ajudar. Usar a caridade para benefício próprio, infelizmente, acontece muito. É verdade, né, Cris? Hoje em dia, a Terra está muito bagunçada, né? Então, nós temos encontrado por aí grandes atrocidades, né? Mas que nós possamos olhar para essas atrocidades ainda com misericórdia, entendendo o ponto de evolução que aquele irmão está. Talvez eu não queira seguir, eu não quero entrar naquela questão daquele irmão, porque talvez eu não tenha nem competência para isso, né? Nós precisamos aprender a ser caridosos. E em cada ponto, a caridade é de uma forma. Em cada ponto, a caridade te exige olhares diferentes. Se eu ajudo uma pessoa X, quando eu chego até ela, eu preciso ter um olhar determinado. Se eu ajudo pessoa Y, os cuidados que eu preciso ter são outros. Por quê? Porque eu preciso ser responsável até mesmo com aquela ajuda, com aquela caridade. Para que eu não o faça de qualquer maneira, para que eu faça da melhor maneira que eu conseguir, ainda que eu sou errante, imperfeita. Eu preciso olhar se aquilo não vai prejudicar a ponto de comprometer o meu caminhar da evolução. Por isso nós vamos aprendendo a ser caridosos. Eu tenho um olhar de empatia, eu tenho um olhar de indulgência, eu perdoo, eu olho para o próximo com um doce olhar, mas na hora da ação eu preciso ser responsável sobre ela. Para que eu não me comprometa a ponto do meu caminho evolutivo ficar comprometido, né? Então, hoje em dia, as pessoas não têm pensado na questão da caridade por si só, porque quer bem ao outro. Muitos querem status, muitos querem, né? Como se diz, eu vou fazer esse pouco por fazer. Então, essas são maneiras de caridades irresponsáveis e que não surtem efeito, né? Você fazer uma coisa, né? Usar da caridade para benefício próprio, você não tem nenhum benefício diante da lei de ação e reação. É mais fácil você começar a contrair débitos, né? Oi, Flávia, boa noite, tá boa? A Flávia dizendo: esquecemos de fazer a caridade, precisamos lembrar nos momentos bons e não só. Cadê? E não só nos ruins. É verdade. E há várias formas de fazer a caridade, né? E o Evangelho nos fala que todos nós somos capazes de fazer caridade. O rico, o pobre, o mediano, o homem, a mulher, até mesmo a criança, né? Se você está aí trabalhando na caridade e às vezes tem alguma tarefa que você pode colocar uma criancinha ali para te ajudar, uma tarefa de pequena complexidade, ela também já está ali ajudando na caridade e na beneficência. Às vezes, um presentinho que ela ajuda a enrolar, às vezes, uma palavra que ela aprende para poder dizer ao outro, ela já está aprendendo a ser bom, ela já está aprendendo a ser caridoso. Então, todos nós podemos dar algo a alguém, seja material ou seja espiritual, moral, né? Lá no Livro dos Espíritos ainda vai falando, né? Jesus nos ensina que caridade não é esmola, não é dar qualquer coisa de qualquer jeito,
não é somente o que está te sobrando, mas se hoje eu posso me desdobrar para ajudar, eu faço de maneira responsável. Se eu posso hoje, eu tenho um prato de comida, eu não vou te dar ele todo, mas eu vou dividir com você, né? É uma caridade responsável, porque você, ainda que você fique com fome, você se resguarda, mas não deixa o outro também haver navios, né? A Solange dizendo, sempre dei muito mais do que recebi, mas dizer isso não é uma lamentação. Ainda bem que pude ajudar tanto financeiramente como moralmente, sem ostentar ou humilhar. E a gente deve fazer sempre, né, Solange, que a gente puder. Porque é o que nós acabamos de conversar aqui agora, né? O que a gente faz e joga nos nossos caminhos diz sobre nós mesmos, né? E glória a Deus que você ainda não necessitou de tanta ajuda e você pôde dispensar ajuda ao invés de precisar até mesmo pedir por ajuda. Porque todos nós, em algum ponto, nós vamos precisar. E será muito mais fácil se nessa nossa caminhada encontrarmos amigos dispostos, de braços abertos e fraternos, para poder nos receber e nos dar aquilo que nós estamos necessitando no momento. Seja uma palavra, seja algo material que precisa ser sanado, seja um ombro amigo para nos ajudar a permanecer de pé e seguir da melhor maneira possível, sobretudo com equilíbrio, né? Que tantos aí estão necessitando. Que saibamos ajudar sem esperar nada em troca, disse a Flávia Martins. É verdade, né? A gente só vai esparramando, né? A gente só vai jogando as sementes. Jesus já nos deu o norte, então, através desse norte, a gente vai fazendo o melhor que a gente pode hoje. Ah, eu devia ter feito melhor ontem. Aquilo ali eu devia ter feito de outra forma. Era aquele aprendizado que você tinha no momento. Hoje, seu aprendizado melhorou, se purificou um pouco mais, diante da oportunidade, você então possa fazer melhor. Faça melhor daqui para frente. E assim, cada vez mais, nós vamos aperfeiçoando. E daqui a pouco nós já estamos fazendo maravilhas, né? Porque é mais ou menos assim que a gente vai caminhando. A Socorro dizendo, realmente é uma das passagens belíssimas do Evangelho de Paulo, porém tão difícil de ser vivida verdadeiramente no dia a dia. Infelizmente, o ser humano, não generalizando, claro, só querem status e recompensar. E não é somente aqueles que estão ajudando na questão de status. Hoje em dia, em um mundo contemporâneo que nós nos encontramos, nós precisamos olhar para a caridade de maneira responsável, porque tem aqueles ainda que se aproveitam de nós, né? Ainda que a gente fale, olha, eu fiz a minha parte, ele vai se ver lá com a lei de ação e reação. É fato, né? É fato isso. Mas nós precisamos ter um olhar mais doce diante de determinadas situações. Porque às vezes você vai no intuito de ajudar em algo e quando é fé você está prejudicando. Né? Hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que recebem algum bem material, por exemplo, para que ele possa se reerguer, mas, se você não olha com cautela, quando você vai perceber, infelizmente, é um usuário de droga que ali na frente trocou aquilo por uma droga. E você, querendo ou não, ajudou naquele consumo de droga. Né? Ainda que a sua intenção não tenha sido essa, porque a gente sabe que a intenção vale muito. Né? Mas hoje nós precisamos ter os olhares. Nós precisamos olhar as coisas de forma responsável, né? O que eu posso fazer dentro do que eu conheço da melhor maneira que eu conseguir? O que Jesus esperaria? Essa pergunta é tão eficaz para tantas coisas e tantos momentos da nossa vida, né? Principalmente nos nossos momentos de dúvida. O que Jesus espera de mim? O que Jesus faria? Ainda que nós não vamos conseguir fazer como ele, porque ele está muito mais à nossa frente. Mas dentro de tudo que eu tenho, dos meus princípios, o que eu conseguiria fazer? Qual era o mínimo? Ainda que na melhor maneira, mas como seria o mínimo que eu posso fazer? E assim eu vou fazendo. A Claudionete fazendo, não podemos amar a Deus sem praticar a caridade ao próximo, o amor à humildade, devemos estender as mãos aos irmãos que necessitam
Muitos têm condições, mas nada fazem. Infelizmente, né, Claudionete? E aí se vê frustrado também a sua caminhada, né? Porque o próprio Evangelho está nos dizendo: se eu não pratico a caridade, se eu não tenho um olhar para o outro de misericórdia, um olhar fraternal, um olhar indulgente, se eu não tento, pelo menos, aproximar de Jesus, se eu não tento ser bom, né? Porque, sobretudo, o nosso avanço moral é para isso. Nós precisamos melhorar, nós precisamos ser bons. Porque cada vez que a gente aprende a ser melhor um pouco, a gente vai deixando chagas para trás, resquícios para trás, e cada vez mais as nossas falhas tendem a quê? A diminuir. A Socorro dizendo: uma palavra, um gesto são tão simples, porém de grande valia para quem o recebe. É maravilhoso. Às vezes o que temos é pouco, porém um pouco. Deixa eu ver aqui. Porém, esse pouco devemos compartilhar com os nossos irmãos do caminho. A nossa caminhada tem sido, a nossa caminhada terrena, né, de uma grande maioria, tem sido de muito egoísmo, né? O egoísmo tem se preponderado muito, mas nós não vamos deixar que isso faça parte de nós. E todas as vezes que nós estivermos numa condição de egoísmo, que nós possamos refletir sobre Jesus, sobre a caminhada de Jesus, sobre o que Jesus faria diante dessa atitude nossa, né? E o que eu posso fazer para tirar isso de mim, para ser melhor? Qual é o ensinamento de Jesus? Qual evangelho eu vou trazer? Qual palavra eu já escutei? E se eu não escutei alguma, eu vou em busca para que eu possa ter um norte, né? Porque isso será o diferencial. A Luciana dizendo: não importa o que ou quanto se faça em prol do nosso próximo, seja no auxílio moral, espiritual ou material. Se forem sinceros as nossas ações, se a nossa oferta for feita de coração aberto, já estaremos trilhando o caminho que nos ajudaria a sermos melhores. Exatamente. Não importa a ajuda, importa que você faça da melhor maneira dentro das condições que você tenha hoje, mas que, sobretudo, você vai se purificando, você vai se cada vez mais se aprimorando para poder fazer melhor, né? Cada vez que eu sou melhor um pouco, eu estou também mais perto da perfeição e no caminho certo, dentro do caminho que Jesus aguarda e espera de nós. Silvia Leones dizendo: a caridade é uma forma de atenuar os nossos débitos, fazer o bem de coração sem esperar nada em troca. A caridade remove montanhas desde que seja feita de forma responsável, sem deixar sequelas. Exatamente, né, Silvio? A caridade, ela é a única que pode nos atenuar, né? Ou seja, nos ajudar. Por quê? Porque os benefícios nos vêm também sempre aí que a gente necessitar diante do nosso caminho. A Socorro dizendo: infelizmente, Ana, o egoísmo é uma chaga no mundo. Sim, verdade, né? Não só o egoísmo, mas o ódio, a falta de perdão, a falta de humildade, né? Mas o egoísmo é um dos piores, né? Porque o egoísmo abre todas as outras, o egoísmo é uma porta enorme que, abrindo ela, você abre espaço para tantas outras que estão ali, impedindo que nós possamos, então, avançar. Mais alguém, gente? Não? Podemos encerrar? Jesus, obrigado pela oportunidade e as reflexões na noite de hoje. Agradecemos a espiritualidade amiga presente que nos intuiu, que fez com que as palavras chegassem de forma justa e de forma que cada um de nós podemos tirar dessa palavra de hoje a energia, a reflexão, o entendimento, cada um dentro do seu princípio, mas que com a reflexão nós temos guardado no bolso o caminho a seguir e onde consultar, né? Esse bolso chamado memória,
que diante de determinadas oportunidades que nós possamos exprimir a caridade, nós possamos consultar sempre essa bússola chamada Jesus, mas que nós possamos olhar para o outro com empatia, com misericórdia, com benevolência, porque nós também vamos precisar de misericórdia, de benevolência, de indulgência. Nós vamos precisar, em algum momento, de um olhar doce para as nossas atitudes, que muitas das vezes podem ser amargas. Que nossa água tenha os fluidos necessários para que nós possamos nos reequilibrar, para que nós possamos ter força, coragem e fé para poder avançarmos com sucesso diante da vida. Que vocês fiquem com Deus até quinta-feira e que todos nós possamos retornar aos nossos afazeres, cada um aí, né, vai fazer uma coisa diferente, outros vão descansar, mas que, sobretudo, todos nós possamos adormecer com mais esse aprendizado e, sobretudo, mais firmes e seguros nas mãos de Jesus. Fiquem com Deus, até quinta-feira. Tchau, gente!